Ela foi e é considerada a rainha mais cruel da Bíblia. Hoje vamos falar sobre a queda e morte da rainha Jezabel, aquela que era adoradora do falso deus Baal e que assassinou profetas de Deus, mentiu, traiu em busca de poder e glória. E claro, antes de começarmos a nossa jornada, já deixe seu like. E se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para que o YouTube sempre avise você quando sair vídeo novo no canal. Agora, comente aqui. Na sua opinião, existiu na Bíblia outra rainha tão perversa quanto Jezabel? Muito bem, vamos em frente. O dia da morte de Jezabel em Jezrael marcou o fim da dinastia de Acabe. Jezabel introduziu a adoração a Baal, um deus venerado em Canaã e Fenícia. Esse culto se tornou comum durante o reinado de Acabe, afetando também Judá. Baal possuía diferentes formas de adoração em várias regiões, sendo responsável pela agricultura e fertilidade. Como sabemos na passagem da Bíblia, Jezabel fez horrores em nome do poder. Ela matou profetas do Senhor, estimulou o marido e depois os filhos a fazerem o mal, amaldiçoou a terra e todos que desejavam o bem ao seu país. Seu reinado durou 3 reinados, mas agora, finalmente, seu dia havia chegado. Lemos sobre uma falsa profetisa na igreja de Teota, comparada a Jezabel em Apocalipse 2:20. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, que toleras a mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, ensina e seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Ela era incrivelmente má, desviando os seguidores de Deus ao atraí-los para a idolatria. Um fim aterrorizante chegou para ela, e a destruição de Jezabel pode ser vista como típica da destruição de idólatras e perseguidores. Apocalipse 17, 5, 6. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, mãe das prostitutas, das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o povo de Deus, e com o sangue das testemunhas de Jesus que foram martirizadas. Então aconteceu que Deus ordenou, e um general chamado Jeú estava vindo por ela. Jeú não era uma pessoa comum. Ele era o tipo de julgamento que Deus havia colocado sobre a família de Jezabel. Tudo isso havia acontecido por causa de um evento, o assassinato de Nabote. Jezabel havia assassinado um homem chamado Nabote para roubar sua propriedade, e o profeta Elias colocou uma maldição sobre ela e sua família. Nabote era um jezreelita que possuía uma vinha em Jezrael, próxima ao palácio do rei Acabe. Como estava tão perto do palácio, Acabe pensou em transformar a vinha de Nabote em uma horta. O rei propôs compensar Nabote por sua vinha ou fornecer-lhe uma vinha muito melhor em outra localidade. No entanto, Nabote não queria abrir mão da propriedade que herdara de seus antepassados, declarando que a terra não seria vendida a nenhum preço. Isso deixou Acabe entristecido, e ele retornou para casa em um estado sombrio e irritado, abrindo mão da comida. A raiva do rei fez com que ele desistisse da comida. A rainha Jezabel percebeu que seu marido estava descontente dentro do palácio e questionou-o sobre o motivo de seu estado de espírito. Acabe relatou a história a ela sobre Nabote. Jezabel assegurou-lhe que enquanto ele permanecesse rei, poderia ter tudo o que desejasse. Em seguida, afirmou que tomaria ação pessoalmente, dizendo: "Levante-se, coma, anime-se, eu vou conseguir para você a vinha de Nabote, o jezreelita." 1 Reis 21, 7. Jezabel avançou com as preparações necessárias para se livrar de Nabote. Primeiro, falsificou cartas supostamente provenientes do rei, instruindo os nobres e anciãos da cidade a proclamarem um dia de jejum e colocarem Nabote em um lugar proeminente entre o povo. 2 canalhas seriam posicionados próximos a Nabote,
com a missão de acusá-lo falsamente de amaldiçoar a Deus e o rei. Nabote seria levado para fora da cidade, onde seria apedrejado até a morte. Essas acusações eram completamente inventadas. O plano diabólico tramado contra Nabote foi bem sucedido devido ao fato de que uma sentença de morte não poderia ser executada com base em apenas uma testemunha. Jezabel tomou as precauções necessárias para plantar 2 falsos testemunhos, cumprindo a lei quando isso lhe convinha, ou seja, quando podia manipulá-la de maneira a facilitar suas mentiras, roubos e assassinatos. Uma parte especialmente atroz do plano de Jezabel foi a proclamação de um dia de jejum, usando uma cerimônia religiosa para encobrir sua intenção assassina e garantir que a presença de Nabote fosse depravada ao extremo. Quando a rainha soube que Nabote havia falecido, informou a Acabe que agora ele poderia assumir o controle da vinha de Nabote, o que Acabe fez com alegria. Devido ao chocante assassinato de Nabote por Acabe e Jezabel, Deus os condenou. O profeta Elias foi até o monarca para entregar uma mensagem de Deus. Elias primeiro se encontrou com Acabe enquanto o rei examinava a vinha que havia roubado. O profeta perguntou ao povo se eles não haviam assassinado um homem e apreendido sua propriedade. Ele proclamou a palavra do Senhor, dizendo que onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães também lamberiam o sangue de Acabe, predizendo sua morte. Elias fez uma profecia de que o Senhor traria uma catástrofe sobre a casa de Acabe e que todos os membros masculinos da família de Acabe pereceriam e seriam devorados por feras selvagens, sem receber um enterro honroso. O marido de Jezabel, Acabe, foi morto em uma batalha contra os sírios. Como sucessor de Elias e profeta por direito próprio, Eliseu retomou a cruzada de Elias. Eliseu instalou Jeú como rei de Israel, que já havia se livrado do filho de Jezabel, Jorão. Jeú empunhou seu arco com toda a força e disparou contra Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele afundou em seu carro. Aqui vemos Jezabel desafiando o julgamento que está por vir. Ela soube que Jeú executou seu filho e que ele havia lançado o corpo morto na porção de Nabote, conforme a palavra do Senhor, e que agora ele estava vindo para Jezrael, onde ela não podia deixar e esperar para cair como um próximo sacrifício para a fúria da espada de Jeú. Jezabel ouviu isso e agora percebe como ela encontra seu destino. Ela se colocou em uma janela na entrada do portão para enfrentar Jeú e desafiá-lo. Ela não escolheu se esconder como alguém faria se estivesse aterrorizado pela vingança divina. Pelo contrário, ela se expôs a ele e fez piadas cruéis sobre como não ia recuar. Ela zombou do medo, mostrando como um coração endurecido não tem medo. Mas nunca ninguém endureceu seu coração dessa maneira e prosperou. Em vez de mostrar humildade e tristeza pela morte de seu filho, ela pintou o rosto para parecer como de costume, grandiosa e majestosa, na esperança de intimidar Jeú, fazê-lo perder a fé e encerrar sua carreira política. Jezabel estava essencialmente dizendo a Jeú: como você espera se sair melhor? Mas este não era um caso semelhante. Se o caso fosse semelhante, seria apropriado fornecer-lhe esse lembrete, pois os julgamentos de Deus sobre aqueles que seguiram um caminho pecaminoso deveriam ser advertências para não seguir seus passos. No entanto, Jeú pediu ajuda contra a mulher sem se abalar com suas ameaças e gritou: quem está do meu lado? 2 Reis 9:32. Então Jeú levantou o rosto em direção à janela e disse: quem está do meu lado? Quem? 2 ou 3 oficiais olharam para baixo. Jeú foi chamado para fazer a obra de Deus na reforma da terra e punir aqueles que a haviam corrompido. Agora, ele busca assistência nessa tarefa, esperando encontrar outros dispostos a ajudar e apoiar. Levanta um estandarte e faz uma proclamação:
Assim como Moisés perguntou: quem está do lado do Senhor? E o salmista desafiou: quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem tomará posição por mim contra os que praticam a maldade? Salmo 94, 16. Observe que, uma vez iniciado o trabalho de reforma, é hora de descobrir quem está ao seu lado. Até mesmo os próprios assistentes de Jezabel a traíram e a entregaram a ele para executar sua justa vingança. 2 ou 3 camareiros olharam para Jeú com uma expressão que o encorajou a acreditar que estavam ao seu lado. Ele os chamou para jogá-la abaixo, uma forma de apedrejamento de criminosos, lançando-os de um lugar elevado. Assim, ela experimentou as mesmas consequências do apedrejamento que havia infligido a Nabote. Eles a jogaram para baixo, e Jeú, ao entrar na cidade, a esmagou sob os cascos dos cavalos. Se a instrução de Deus podia justificar Jeú, então a instrução de Jeú podia justificá-los também. Pode ser que eles tivessem um desgosto oculto pela maldade de Jezabel e a odiassem, apesar de servirem a ela. Também é possível que ela fosse cruel e prejudicial aos que estavam ao seu redor, e eles ficaram satisfeitos com a oportunidade de se vingar. Finalmente, pode ser que tenham feito isso porque viram o sucesso de Jeú e queriam se aproximar dele para manter suas posições em sua corte. Jezabel foi jogada contra a parede e a calçada, e então os cavalos, todos cobertos com seu sangue, pisaram nela enquanto ainda estava viva. Essa foi a maneira mais desonrosa de morrer. Jezabel era uma filha do rei, esposa do monarca e mãe do rei. Então Jeú comeu e bebeu, dizendo para enterrá-la, pois ela era uma filha do rei. No entanto, embora ele tivesse esquecido o que o profeta dissera, mas Deus não esqueceu. Os cães devoraram o corpo dela enquanto ele comia e bebia, e quando foram enterrá-la, não encontraram nada além do crânio, dos pés e das palmas das mãos. Os cães vorazes não tiveram consideração pela dignidade de sua linhagem. Para eles, a filha do rei estava no mesmo nível que qualquer outra pessoa. Quando Jeú foi informado disso, ele se lembrou das palavras assustadoras que foram pronunciadas anteriormente em Reis. O Senhor também falou sobre Jezabel, dizendo que os cães comerão o corpo de Jezabel no distrito de Jezreel, e nada deve restar dela além dos monumentos de sua infâmia. Ela estava acostumada a fazer aparições grandiosas em dias públicos, impressionando a todos com sua beleza. Não havia nenhum vestígio de Jezabel por perto, exceto nos textos sagrados. Ninguém ousava mencionar coisas como: este é o túmulo de Jezabel. Portanto, o nome do ímpio se deteriorará e será esquecido, mesmo acima do solo. A história de Jezabel é um grande exemplo que a maldade não leva a nada, leva só para o caminho da escuridão. Nós, como cristãos, devemos ficar firmes em Deus, orando e sendo bons filhos, e levando a palavra de Deus para quem precisa, porque só Ele tem o poder da salvação e o poder de nos livrar de toda a maldade do mundo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, e nos ajude, siga o canal e ative o sininho para mais vídeos. E não esqueça de deixar o like e comente aqui. Você também está firme em Deus? Se está, comente um amém bem grande. Um grande abraço e fique com Deus, e até o próximo vídeo.